Ricardo Monteiro ajustou seu Rolex de ouro enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo. Aos 45 anos, era dono de um dos maiores conglomerados imobiliários da cidade, com um patrimônio que ultrapassava os 500 milhões de reais. Sua família havia construído um império ao longo de 3 gerações, e ele se orgulhava de manter o padrão de excelência que seus antepassados estabeleceram. Naquela manhã ensolarada de sexta-feira, Ricardo se dirigia ao Shopping Eldorado Premium, sua mais nova aquisição. O shopping havia sido inaugurado há apenas 6 meses e já era considerado um dos mais luxuosos da capital paulista. Com lojas de grife internacional, restaurantes sofisticados e um público de alto poder aquisitivo, representava tudo aquilo que Ricardo acreditava ser o futuro do varejo no Brasil. Ao se aproximar da entrada principal, Ricardo notou um grupo de pessoas se aglomerando próximo aos portões de vidro. Era apenas 9h30 da manhã, mas já havia uma pequena multidão tentando entrar no shopping. Ele franziu o senho, irritado com o que considerava uma falha de organização de sua equipe. Na entrada, trabalhava Antônio Silva, um homem negro de 52 anos, alto e robusto, que exercia a função de segurança há apenas 2 semanas. Antônio havia conseguido o emprego depois de meses de desemprego e estava determinado a fazer um bom trabalho. Pai de 3 filhos, morava na periferia da Zona Sul e acordava às 5h da manhã para chegar ao trabalho no horário. Antônio tentava organizar a entrada dos primeiros clientes do dia, seguindo rigorosamente o protocolo estabelecido pela administração do shopping. Verificava bolsas, orientava sobre as medidas sanitárias e direcionava as pessoas para os elevadores. Era meticuloso em seu trabalho, tratando todos com educação e profissionalismo. Ricardo observou de longe a movimentação e decidiu se aproximar. Vestindo um terno italiano de R$3.000 e sapatos de couro importado, ele caminhava com a postura altiva de quem estava acostumado a ser respeitado e obedecido. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e seus olhos azuis analisavam cada detalhe do que acontecia ao seu redor. "Com licença", disse Ricardo, dirigindo-se diretamente a Antônio. Sua voz carregava um tom de autoridade que não admitia questionamentos. "Você é novo aqui, não é?" Antônio se virou e imediatamente reconheceu Ricardo das fotos que havia visto durante seu treinamento. Era o proprietário do shopping, o homem mais poderoso daquele lugar. Sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura profissional. "Bom dia, senhor Monteiro", respondeu Antônio, fazendo uma leve reverência. "Sim, senhor. Comecei há 2 semanas. Meu nome é Antônio Silva." Ricardo olhou Antônio de cima a baixo, analisando cada detalhe de sua aparência. Notou o uniforme bem passado, os sapatos engraxados e a postura respeitosa. No entanto, algo em seu olhar revelava um descontentamento que ia além da avaliação profissional. "Antônio", disse Ricardo, pronunciando o nome com um tom ligeiramente desdenhoso. "Preciso falar com você sobre algumas questões relacionadas ao funcionamento da entrada." As pessoas ao redor começaram a prestar atenção na conversa. Alguns clientes pararam de caminhar para observar o que estava acontecendo. Antônio percebeu que estava se tornando o centro das atenções e sentiu um desconforto crescente. "Claro, senhor Monteiro", respondeu Antônio. "Em que posso ajudá-lo?" Ricardo deu alguns passos para trás e apontou para a área da entrada. "Veja bem, este é um shopping de alto padrão. Nossos clientes são pessoas exigentes, acostumadas com um determinado nível de serviço. Eles esperam encontrar aqui profissionais que reflitam a qualidade do estabelecimento." Antônio escutava atentamente, tentando entender onde Ricardo queria chegar. Havia algo no tom de voz do empresário que o deixava cada vez mais desconfortável, mas ele mantinha a postura respeitosa. "Entendo, senhor", disse Antônio. "Estou sempre buscando melhorar meu atendimento. Se há algo específico que eu possa corrigir, ficarei grato pela orientação." Ricardo balançou a cabeça negativamente com uma expressão de impaciência. "Não é uma questão de corrigir, Antônio. É uma questão de adequação. Nossos clientes têm um perfil muito específico e eles se sentem mais confortáveis quando são atendidos por pessoas que, digamos, se adequem melhor ao ambiente." O constrangimento na voz de Ricardo era evidente, mas ele continuou falando, ignorando os olhares cada vez mais atentos das pessoas ao redor. Antônio sentiu um nó se formar em seu estômago. Começava a entender o real motivo daquela conversa.
Senhor Monteiro, disse Antônio tentando manter a voz firme. Acredito que estou desempenhando bem minha função. Não recebi nenhuma reclamação até agora. Olha, Antônio, disse Ricardo, elevando ligeiramente o tom de voz. Vou ser direto com você. Este não é o tipo de trabalho para pessoas do seu perfil. Nossos clientes esperam encontrar aqui profissionais que transmitam uma imagem de sofisticação e elegância. As palavras de Ricardo ecoaram pela entrada do shopping como uma bomba. Várias pessoas pararam completamente o que estavam fazendo para observar a cena. Antônio sentiu o sangue subir ao rosto, não de vergonha, mas de indignação contida. Pessoas do meu perfil, senhor? Perguntou Antônio, mantendo a voz controlada, mas firme. Pode esclarecer o que isso significa? Ricardo percebeu que havia cruzado uma linha perigosa, mas seu orgulho o impediu de recuar. Em vez disso, ele decidiu ser ainda mais explícito, acreditando que sua posição social o protegia de qualquer consequência. Vou ser claro, disse Ricardo, olhando diretamente nos olhos de Antônio. Nossos clientes são pessoas sofisticadas, educadas, de boa família. Eles se sentem mais à vontade quando são recebidos por profissionais que compartilhem de certos padrões estéticos e sociais. A multidão ao redor estava completamente silenciosa agora. Algumas pessoas tiraram seus celulares e começaram a gravar a conversa. Antônio sentiu que aquele momento definiria não apenas seu emprego, mas sua dignidade como ser humano. Senhor Monteiro, disse Antônio com uma calma impressionante. Tenho 52 anos, 3 filhos, sou formado em segurança privada e tenho 15 anos de experiência na área. Sempre tratei todos os clientes com respeito e profissionalismo. Se minha cor de pele é o problema, então o problema não é meu. A resposta de Antônio foi como um soco no estômago de Ricardo. O empresário não esperava que um funcionário, especialmente um segurança, tivesse a audácia de confrontá-lo publicamente. Sua face ficou vermelha de raiva e humilhação. Como ousa me falar nesse tom? Gritou Ricardo, perdendo completamente a compostura. Você está despedido. Retire-se imediatamente deste estabelecimento. Antônio respirou fundo e olhou ao redor. Viu nos rostos das pessoas uma mistura de indignação e constrangimento. Algumas mulheres balançavam a cabeça negativamente, visivelmente chocadas com a atitude de Ricardo. Alguns homens sussurravam entre si, claramente desaprovando o comportamento do empresário. Muito bem, senhor Monteiro, disse Antônio, retirando o crachá do uniforme. Mas saiba que isso não vai ficar assim. Existem leis neste país contra a discriminação racial. Ricardo riu com desdém. Faça o que quiser. Você sabe muito bem que uma pessoa como você nunca conseguirá nada contra alguém como eu. Tenho os melhores advogados do país. Antônio caminhou em direção à saída, mas antes de partir, se virou uma última vez para Ricardo. O senhor está enganado se pensa que pode tratar as pessoas assim só porque tem dinheiro. Um dia sua arrogância vai cobrar o preço. Enquanto Antônio saía do shopping, várias pessoas o seguiram, oferecendo palavras de apoio e solidariedade. Uma jovem jornalista se aproximou dele e pediu para fazer uma entrevista. Antônio, ainda abalado com o que havia acontecido, concordou em contar sua versão dos fatos. Ricardo, por sua vez, tentou minimizar o impacto do incidente. Dirigiu-se aos clientes que ainda estavam na entrada e disse com um sorriso forçado: Peço desculpas pelo constrangimento. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis para manter a qualidade de nossos serviços. No entanto, o dano já estava feito. Vários vídeos da discussão começaram a circular nas redes sociais antes mesmo do final daquele dia. O hashtag #RicardoRacista se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, e a imagem de Ricardo humilhando Antônio foi compartilhada milhares de vezes. Nos dias seguintes, a situação começou a escapar do controle. Organizações de direitos humanos se manifestaram publicamente, pedindo um boicote ao shopping. Grandes marcas que tinham lojas no estabelecimento começaram a questionar se queriam continuar associadas a um empreendimento cujo proprietário havia demonstrado comportamento discriminatório. Ricardo tentou controlar os danos contratando uma empresa de gerenciamento de crise, mas os advogados o aconselharam a manter um perfil baixo até que a situação se acalmasse.
Ele acreditava que, com sua influência e poder econômico, conseguiria fazer com que o caso fosse esquecido em algumas semanas. Enquanto isso, Antônio voltou para casa na periferia da Zona Sul, onde morava em uma casa simples com sua esposa Maria e seus 3 filhos. Carlos, de 25 anos, que trabalhava como enfermeiro, Ana, de 22 anos, estudante de Direito, e João, de 18 anos, que havia acabado de ingressar na Faculdade de Medicina. A família Silva sempre foi unida e trabalhadora. Antônio havia criado seus filhos com valores sólidos, sempre enfatizando a importância da educação e do trabalho honesto. Apesar das dificuldades financeiras, os 3 filhos conseguiram estudar em boas universidades através de bolsas e muito esforço. Quando Antônio chegou em casa naquela tarde e contou o que havia acontecido, a família ficou indignada. Ana, que estava no último ano de Direito, imediatamente se ofereceu para ajudar o pai a processar Ricardo por discriminação racial. "Pai", disse Ana com os olhos brilhando de determinação, "isso não pode ficar assim. O que esse homem fez é crime. Vou estudar o caso e vamos lutar por justiça." Carlos, o filho mais velho, estava igualmente revoltado. "Esse Ricardo Monteiro não sabe com quem está mexendo. Vamos mostrar para ele que dinheiro não pode comprar tudo." João, o mais novo, que sempre foi mais reservado, ficou quieto durante a conversa. Havia algo em sua expressão que preocupou Antônio, mas o jovem disse que estava bem e que apoiava totalmente a decisão de processar o empresário. Nas semanas seguintes, Ana trabalhou incansavelmente no caso de seu pai. Ela fez contato com organizações de defesa dos direitos humanos, coletou depoimentos de testemunhas e estudou toda a legislação relacionada à discriminação racial no ambiente de trabalho. O caso ganhou ainda mais repercussão quando um famoso advogado de direitos humanos, Dr. Roberto Almeida, se ofereceu para representar Antônio gratuitamente. Dr. Almeida era conhecido por ganhar casos impossíveis contra grandes empresários e políticos corruptos. Enquanto isso, Ricardo tentava manter sua rotina normal, mas percebeu que as coisas não estavam mais como antes. Alguns de seus amigos do clube começaram a evitá-lo, e convites para eventos sociais importantes pararam de chegar. Sua esposa, Cláudia, estava cada vez mais constrangida com a situação e pressionava para que ele resolvesse o problema de uma vez por todas. Um dia, durante um almoço de negócios em um restaurante sofisticado, Ricardo foi abordado por um grupo de ativistas que protestavam pacificamente contra sua atitude. Eles carregavam cartazes com a foto dele e frases como "racismo não tem lugar na sociedade" e "dinheiro não justifica discriminação". O incidente foi filmado e novamente viralizou nas redes sociais. A pressão sobre Ricardo estava aumentando exponentially e ele começou a perceber que havia subestimado gravemente a situação. Foi então que seu advogado, Dr. Fernando Pinto, o chamou para uma reunião urgente. "Ricardo", disse o advogado com uma expressão preocupada, "a situação está ficando insustentável. O Ministério Público já abriu uma investigação e há uma grande chance de você ser processado criminalmente por discriminação racial." Ricardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. "Mas isso é absurdo. Foi apenas uma discussão com um funcionário." "Não, Ricardo", respondeu o Dr. Pinto firmemente. "Você foi filmado discriminando um homem negro publicamente. Isso é crime no Brasil, e as evidências são incontestáveis. Meu conselho é que você tente negociar uma conciliação antes que isso vá parar na justiça criminal." Naquele momento, Ricardo percebeu que sua arrogância havia colocado tudo em risco. Seu império financeiro, sua reputação, sua posição social, tudo estava ameaçado por causa de alguns minutos de orgulho ferido. Enquanto Ricardo lidava com as consequências de seus atos, a vida de Antônio estava tomando um rumo inesperado. O caso havia ganhado tanta repercussão que várias empresas o procuraram oferecendo empregos melhores. Uma grande construtora, concorrente direta de Ricardo, o contratou como gerente de segurança com um salário 3 vezes maior do que ele ganhava no shopping. Além disso, Antônio recebeu convites para dar palestras sobre discriminação racial em empresas e universidades. Sua dignidade durante o confronto com Ricardo havia se tornado um símbolo de resistência e coragem para muitas pessoas. Ana, filha de Antônio, também estava ganhando reconhecimento por seu trabalho no caso. Vários escritórios de advocacia renomados a procuraram oferecendo estágios e oportunidades de trabalho. Ela havia se tornado uma jovem advogada respeitada antes mesmo de se formar.
Um mês após o incidente, Dr. Roberto Almeida marcou uma reunião com os advogados de Ricardo para discutir uma possível conciliação. A reunião aconteceu em um escritório neutro, no centro de São Paulo. Ricardo chegou acompanhado de Dr. Fernando Pinto e mais 2 advogados especialistas em direito trabalhista. Ele estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e um semblante cansado. O homem arrogante e altivo que havia humilhado Antônio no shopping havia dado lugar a alguém claramente preocupado com as consequências de seus atos. Do outro lado da mesa estavam Dr. Roberto Almeida, Ana Silva e Antônio. O contraste era gritante. Enquanto Ricardo parecia derrotado, Antônio mantinha a mesma dignidade que havia demonstrado no dia do confronto. "Bom dia a todos", disse Dr. Roberto Almeida, iniciando a reunião. "Estamos aqui para discutir uma possível conciliação no caso de discriminação racial sofrida pelo Sr. Antônio Silva." Dr. Fernando Pinto se adiantou. "Nosso cliente está disposto a oferecer uma compensação financeira significativa para resolver esta questão amigavelmente." Ana Silva, que estava representando seu pai naquela reunião, respondeu com firmeza. "Antes de falarmos sobre valores, precisamos deixar claro que este caso não é apenas sobre dinheiro. Meu pai foi humilhado publicamente por causa de sua cor de pele. Isso é inadmissível." Ricardo, que havia permanecido calado até então, finalmente falou. Eu gostaria de falar diretamente com o Sr. Antônio." Todos na sala ficaram surpresos. Antônio olhou para Dr. Roberto Almeida, que fez um gesto indicando que ele poderia falar. "Sr. Antônio", disse Ricardo com a voz embargada, "sei que minhas palavras não podem desfazer o que aconteceu, mas eu gostaria de pedir desculpas pelo meu comportamento. Foi inaceitável e eu estava errado." Antônio o olhou fixamente por alguns segundos antes de responder. "Sr. Monteiro, o senhor me humilhou na frente de dezenas de pessoas. Me tratou como se eu fosse menos que humano por causa da minha cor de pele. Isso deixou marcas em mim e na minha família que vão muito além do que qualquer dinheiro pode compensar." Ricardo baixou a cabeça, visivelmente envergonhado. "Eu sei, e sei que não mereço seu perdão, mas gostaria de fazer o que estiver ao meu alcance para reparar o dano." Dr. Roberto Almeida interveio. "Sr. Ricardo, além da compensação financeira, nosso cliente exige uma retratação pública formal e a implementação de um programa de combate ao racismo em todas as suas empresas." "Concordo com tudo", disse Ricardo imediatamente. "Faremos uma retratação pública completa e implementaremos treinamentos sobre diversidade e inclusão em todas as nossas empresas." As negociações continuaram por várias horas. No final, ficou acordado que Ricardo pagaria uma indenização de R$ 2 milhões a Antônio, faria uma retratação pública em rede nacional e criaria um fundo de R$ 10 milhões para bolsas de estudo destinadas a jovens negros de baixa renda. Além disso, Ricardo se comprometeu a contratar uma consultoria especializada em diversidade para revisar todas as práticas de contratação e atendimento de suas empresas. O shopping onde tudo aconteceu passaria por uma reformulação completa de suas políticas de recursos humanos. Uma semana depois, Ricardo apareceu em rede nacional pedindo desculpas públicas a Antônio e a toda a comunidade negra. Foi um momento constrangedor, mas necessário, onde ele reconheceu seus erros e se comprometeu publicamente a mudar. "Quero pedir desculpas públicas ao Sr. Antônio Silva e à sua família", disse Ricardo, olhando diretamente para a câmera. "Meu comportamento foi inaceitável e refletiu preconceitos que eu nem sabia que tinha. Isso me fez perceber que preciso mudar não apenas como empresário, mas como ser humano." A retratação pública teve um impacto profundo na sociedade. Muitas pessoas elogiaram a coragem de Ricardo em admitir seus erros, enquanto outras questionaram se a mudança era genuína ou apenas uma estratégia para salvar sua reputação. Antônio, por sua vez, usou parte da indenização para comprar uma casa melhor para sua família e investir na educação de seus filhos. Ana se formou em Direito e abriu seu próprio escritório especializado em direitos humanos. Carlos continuou trabalhando como enfermeiro, mas agora em um hospital particular onde era respeitado e bem remunerado. João prosseguiu com seus estudos de medicina e se tornou um dos melhores alunos de sua turma. O caso teve repercussões que foram muito além das vidas de Ricardo e Antônio.
Muitas empresas começaram a revisar suas práticas de contratação e atendimento, com medo de enfrentar situações similares. Programas de treinamento em diversidade se tornaram obrigatórios em várias corporações. 6 meses após o incidente, João Silva, o filho mais novo de Antônio, recebeu uma bolsa integral para estudar medicina em uma das melhores universidades do país. Durante a cerimônia de entrega das bolsas, ele fez um discurso emocionante sobre a importância de lutar contra o preconceito e a discriminação. Meu pai sempre me ensinou que a dignidade não tem preço, disse João com a voz firme. O que aconteceu com ele foi injusto, mas também nos mostrou que quando enfrentamos a injustiça com coragem e determinação, podemos transformar o mundo ao nosso redor. Ricardo, que estava na plateia assistindo ao discurso como parte de suas obrigações relacionadas ao fundo de bolsas, sentiu uma mistura de admiração e remorso. Percebeu que sua atitude racista não havia apenas ferido Antônio, mas quase havia privado a sociedade do talento excepcional de jovens como João. Após a cerimônia, Ricardo se aproximou de Antônio, que estava conversando com alguns outros pais. "Senhor Antônio", disse Ricardo hesitante. "Posso falar com o senhor por um momento?" Antônio se desculpou com as outras pessoas e se virou para Ricardo. "O que deseja, senhor Monteiro?" "Eu queria agradecer", disse Ricardo, surpreendendo Antônio. "Agradecer por me ter dado a oportunidade de perceber quem eu realmente era e de mudar. Seu filho é extraordinário, e eu quase o privei da oportunidade de mostrar seu potencial por causa dos meus preconceitos." Antônio o olhou por um longo momento antes de responder. "Senhor Monteiro, todos nós temos a capacidade de mudar. O importante é aprender com nossos erros e garantir que eles não se repitam." Ricardo estendeu a mão para Antônio. "O senhor me perdoa?" Antônio hesitou por um momento, depois apertou a mão de Ricardo. "O perdão é um processo, senhor Monteiro, mas posso ver que o senhor está genuinamente tentando mudar. Isso é um começo." 1 ano após o incidente, as empresas de Ricardo haviam se tornado referência em diversidade e inclusão. O shopping onde tudo começou foi reformulado e passou a ser conhecido como um dos estabelecimentos mais inclusivos da cidade. Programas de trainee para jovens negros foram criados, e a política de contratação foi completamente revista. Ricardo, por sua vez, havia se tornado um defensor ativo da causa antirracista. Ele usava sua influência e recursos para promover a inclusão em outros setores da economia. Sua transformação pessoal foi radical. O homem arrogante e preconceituoso havia dado lugar a alguém genuinamente comprometido com a justiça social. Ana Silva se tornou uma das advogadas de direitos humanos mais respeitadas do país. Seu escritório representava vítimas de discriminação racial em todo o Brasil, e ela havia ganhado vários casos importantes. Carlos continuou trabalhando como enfermeiro, mas agora também dava palestras sobre humanização nos hospitais. João estava no 3º ano de medicina e já havia publicado artigos científicos sobre saúde pública em comunidades carentes. Antônio, por sua vez, havia sido promovido a diretor de segurança da construtora onde trabalhava. Sua experiência e liderança eram reconhecidas por todos, e ele se tornou um mentor para jovens profissionais negros que entravam na empresa. Em uma tarde de domingo, 2 anos após o incidente, as famílias Silva e Monteiro se encontraram por acaso em um parque da cidade. As crianças estavam brincando quando os adultos se reconheceram. Ricardo se aproximou de Antônio com cautela. "Senhor Antônio, que surpresa encontrá-lo aqui." "Senhor Monteiro?", respondeu Antônio, mantendo um tom cordial. "Como estão as coisas?" "Bem, obrigado. E sua família?" "Todos estão bem. João acaba de ser aceito em um programa de intercâmbio em Harvard. Ana abriu uma filial do escritório em Brasília. Carlos foi promovido a chefe de enfermagem." Ricardo sorriu genuinamente. "Que maravilha. Fico feliz em saber que estão prosperando." Os 2 homens caminharam juntos enquanto observavam suas famílias interagindo. Ricardo quebrou o silêncio. "Senhor Antônio, sei que nunca poderei desfazer completamente o que fiz, mas quero que saiba que aquele dia mudou minha vida. Me fez perceber que privilégio traz responsabilidade." Antônio parou e olhou para Ricardo. "Senhor Monteiro, o senhor sabe qual foi a parte mais dolorosa de tudo aquilo?" Ricardo balançou a cabeça negativamente. "Não foi a humilhação pública ou perder o emprego", continuou Antônio.
Foi perceber que meus filhos tiveram que ver o pai sendo tratado como menos que humano. Foi explicar para eles que existem pessoas no mundo que os julgarão apenas pela cor da pele. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sinto muito mesmo. Mas sabe o que foi mais importante? Perguntou Antônio. Foi mostrar para eles que não devemos baixar a cabeça diante da injustiça, que devemos lutar pela nossa dignidade sempre. Seus filhos são extraordinários, disse Ricardo. E isso é um reflexo da educação que o Senhor deu a eles. Obrigado, respondeu Antônio. E posso dizer que fico satisfeito em ver que o Senhor realmente mudou. Isso mostra que as pessoas podem evoluir. Naquele momento, João se aproximou dos dois homens. Pai, vamos embora? Claro, filho. Senhor Monteiro, este é meu filho João. Ricardo estendeu a mão para o jovem. É um prazer conhecê-lo, João. Ouvi falar muito bem de você. João apertou a mão de Ricardo educadamente, mas manteve certa reserva. Obrigado, senhor. Enquanto as famílias se despediam, Ricardo se virou uma última vez para Antônio. Senhor Antônio, quero que saiba que considero o senhor e sua família uma inspiração. Vocês me ensinaram lições que nenhuma universidade ou livro de negócios poderia ensinar. Antônio sorriu pela primeira vez de forma genuína para Ricardo. Às vezes, senhor Monteiro, as lições mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. 3 anos após o incidente que mudou suas vidas, tanto Ricardo quanto Antônio haviam se tornado símbolos de transformação em suas respectivas comunidades. Ricardo era frequentemente convidado para falar sobre diversidade e inclusão em conferências empresariais, sempre contando sua história como exemplo de como o preconceito pode ser superado. Antônio, por sua vez, havia se tornado uma referência na luta contra a discriminação racial no ambiente de trabalho. Ele fundou uma ONG que oferecia apoio jurídico e psicológico para vítimas de racismo, financiada em parte pelos recursos que Ricardo havia disponibilizado como parte do acordo. A história dos dois homens foi documentada em um livro escrito por Ana Silva, que se tornou um best-seller nacional. O livro, intitulado A Dignidade Não Tem Preço, conta não apenas o confronto inicial, mas toda a jornada de transformação que se seguiu. João Silva se formou em medicina com as melhores notas de sua turma e decidiu se especializar em saúde pública, dedicando sua carreira a levar atendimento médico de qualidade para comunidades carentes. Carlos Silva abriu uma escola de enfermagem em sua comunidade, oferecendo cursos gratuitos para jovens de baixa renda. O shopping onde tudo começou se tornou um modelo de inclusão, com programas regulares de arte e cultura que celebram a diversidade brasileira. Uma placa na entrada principal conta a história do que aconteceu ali e serve como lembrete de que o respeito e a dignidade humana devem estar acima de qualquer diferença. Ricardo, que um dia havia acreditado que seu dinheiro e poder o colocavam acima das consequências de seus atos, aprendeu que a verdadeira riqueza está no respeito que construímos com as pessoas ao nosso redor. Ele usou sua influência para criar o maior programa de inclusão racial do setor empresarial brasileiro, beneficiando milhares de famílias. A última cena desta história aconteceu 5 anos após o incidente inicial. João Silva, agora médico formado, foi convidado para dar uma palestra na empresa de Ricardo sobre saúde e inclusão social. Durante a apresentação, ele falou sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua origem ou posição social. No final da palestra, Ricardo se levantou e disse: Dr. João, quero agradecer não apenas pela excelente apresentação, mas por ter me ensinado, junto com sua família, que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo impacto positivo que causamos na vida dos outros. João sorriu e respondeu: Senhor Monteiro, meu pai sempre me disse que todos nós temos a capacidade de mudar e crescer. O importante é ter a humildade de reconhecer nossos erros e a coragem de corrigi-los. A plateia aplaudiu de pé, reconhecendo não apenas a sabedoria das palavras, mas a jornada extraordinária que havia levado aqueles dois homens, de backgrounds tão diferentes, a compartilharem aquele momento de respeito mútuo e crescimento. E assim, uma história que começou com discriminação e injustiça se transformou em um exemplo poderoso de como a dignidade humana, quando defendida com coragem e persistência, pode não apenas vencer o preconceito, mas transformar corações e mentes,
criando um mundo mais justo para as futuras gerações. A verdadeira vitória de Antônio Silva não foi apenas a compensação financeira ou a retratação pública. Foi ter provado que a dignidade não tem preço e que, quando enfrentamos a injustiça com coragem e integridade, podemos não apenas buscar justiça para nós mesmos, mas também criar mudanças positivas que beneficiam toda a sociedade.